Oi, meu Brasil! O Ana Talks não poderia começar de outra maneira. Eu trouxe uma convidada muito especial. E nós duas temos uma história juntas. Aí você já tá curioso, né? Eu vou contar para vocês, eu vou resumir. A nossa história se resume entre surtos leves e boas risadas. Eu trouxe hoje uma psicóloga. Aí vocês vão falar assim: Ô Ana, por que começar com uma psicóloga? Grupo, precisamos começar com a terapia em dia, né? Eu apresento a vocês Jeane Ostins. Olá, boa tarde. Ana, primeiramente gostaria de agradecer o convite e espero somar um pouquinho na vida das pessoas aqui. Com certeza você vai somar, não tenho dúvidas disso. Primeiramente, eu estou muito feliz de você ter vindo, muito feliz por você entrar, fazer parte desse grupo, e eu tenho certeza que você vai acrescentar de muitas maneiras. Ah, pega o leque lá, que vai se abanar, porque o assunto hoje aqui vai ferver. Cola que é sucesso. Hoje o nosso tema será relacionamentos. E será relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher, todos os tipos de relacionamentos nós vamos tentar abordar. Mas antes, fica aí. Antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você se apresentasse, Jeane. Contasse um pouquinho quem é a Jeane, por que psicóloga, você escolheu a psicologia ou a psicologia te escolheu? Ana, eu fui escolhida pela psicologia. Eu por tinha incrível certeza. que pareça. Fui escolhida pela psicologia. Os anos foram se passando, né? A gente vai percebendo os nossos dons e nossos talentos. Com 21 anos de idade, eu descobri que eu tinha sido escolhida pela psicologia. E foi com esta idade que eu decidi fazer psicologia. E amo o que eu faço. Um dos meus maiores prazeres na minha vida é exercer a minha profissão. Que lindo, Jeane, eu não tenho dúvida disso. No decorrer, vocês vão entender o porquê que ela tem tanto prazer e tanto amor nessa profissão. Eu posso falar porque eu conheço ela. Você também comentou comigo que duas situações na tua vida, dois momentos na tua vida te marcaram muito. Que foi a faculdade. Sim. E o início da tua carreira. Sim. E eu gostaria que você contasse o que aconteceu que marcou tanto. Eu iniciei a faculdade com 29 anos. E já tinha minha filha com 5 anos de idade. Então, imagine. Mãezinha nova. Mãe nova, com uma filha de 5 anos. E toda aquela rotina, né? Eu não queria perder de jeito nenhum a possibilidade de acompanhá-la, né? Participar ali da infância dela. Então, eu fiz faculdade no período da noite. No período da manhã, eu conseguia ficar com ela. No período da tarde, ela ia para a escola. Era o momento que eu conseguia estudar, né? Em casa. E à noite, eu ia para a faculdade. Muitas e muitas vezes eu levava ela junto, levava até o estacionamento da faculdade. Lá no estacionamento, meu marido pegava ela para voltar para casa. Então, assim, foi uma luta que valeu a pena, porque eu consegui conquistar duas coisas, né? A psicologia, que me escolheu e eu escolhi também, e consegui ficar com a minha filha e acompanhar a infância dela. É muito legal você contar essa história, porque quantas jovens, né, algumas até fizeram algum planejamento, acabou acontecendo uma gravidez e às vezes está encontrando dificuldade, e é muito legal, porque ver você alcançou sucesso, você tem uma carreira maravilhosa, então mostra que é possível e tudo na vida é passageiro, né, Jeane? Sim, sim. E agora uma coisa eu me admirei. Por que o início da carreira? Eu estou muito curiosa. O início da carreira, eu fui tão certa a fazer essa faculdade, tão certa, que eu lembro disso. A minha amiga, colega de turma,
Ela fala até hoje para mim, não faz um mês que ela lembrou disso novamente, né? Que no primeiro ano de faculdade ela perguntou o que que você vai fazer, né? Qual a especialização o que que você veio fazer aqui? Eu falei para ela, eu vim buscar o meu diploma, eu vim buscar o meu canudo, porque eu já me sentia muito psicóloga, né? Claro que não é só se sentir, né? Ali eu percebi que a psicologia tinha me escolhido e eu aceitei, né? Eu fiz a escolha também, fiz essa troca. E então era um dos melhores momentos do meu dia, era ir para a faculdade com todas essas dificuldades, mas a minha força era muito maior, né? Pelo Com meu certeza. objetivo. Então, eu aproveitava muito, muito, muito as aulas. Eu tive uma falta, pelo que eu lembro, em 5 anos, que foi a bodas Muita de ouro dedicação, dos meus avós. muito compromisso e muita Eu dedicação. lembro das aulas até hoje. O que que o professor falava, né, as Realmente marcou. pautas, marcou. Então, meu foco foi muito grande, né, em cima do meu objetivo. E eu comecei na psicologia de uma forma um pouquinho diferente da maioria, porque com 4 meses eu estava com a minha agenda lotada. De 2 dias que eu atendia, eu tive que ir para um lugar só meu, de segunda a segunda. Então foi isso que me marcou, né? Com certeza. Eu atendia muito, desde o início. 4 meses de formada, eu tinha uma sala só minha, de segunda a segunda, mas os atendimentos eram de segunda a sexta. Sempre, assim, muitos atendimentos, a ponto de perder o fôlego. Eu imagino. É interessante porque algumas pessoas conseguem com um pouco mais de lentidão. Na verdade, eu não vou falar nem lentidão. O teu foi muito rápido. Foi Foi muito fora rápido. da curva. Foi. Agora, deixa eu te perguntar. Às vezes acontece de você estar lá no aniversário, no restaurante, aí vem alguém assim como eu, um pouco cara de pau, assim, e fala: ai, Giane, queria conversar com você um pouquinho. E daí já aproveita para tentar, ou conta um problema, às vezes na esperança de conseguir uma terapia rápida ali, uma ajuda. Acontece muito isso? Acontece. Eu não sugiro que as pessoas façam isso comigo. Com certeza. Tô lá plena, curtindo a festa, curtindo o aniversário, e daí vem. Eu sugiro que não faça comigo porque eu vou tentar, né, ajudar essa pessoa. Como eu disse, eu amo a Com psicologia, eu amo certeza. o que eu faço, então eu vou dar atenção a essa pessoa. Mas aí você tem que andar com o cartãozinho, mesmo que ela tenha o celular, o WhatsApp, viu, tá aqui, ó. Ó. Fala com a minha secretária. Mas, né, ela tem que também a pessoa pensar se ela vai querer ouvir, né, também, se ela está pronta, É, porque ela não tem isso. está no consultório, né? Ela Sim. não foi buscar a terapia. Às vezes a pessoa quer uma opinião e às vezes acontece de a gente soltar, né, alguma falazinha ali e dar uma chocada. É, não é bem uma fala, né? Uma. Ai, mas agora entrando um pouquinho ali no nosso tema, em relacionamentos, pensei a gente começar com relacionamento marido e mulher. Então, por exemplo, assim, eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar. Ah, já curte, compartilha o vídeo, porque isso aqui são informações importantes isso é uma maneira que você pode estar ajudando alguém que às vezes está com um problema, está sofrendo e quem sabe aqui tenha uma ajuda, um caminho, um direcionamento para essa pessoa. Então, assim, uma família, vamos pensar numa família, marido, mulher, filhos, um marido bem-sucedido, não um homem rico, um marido bem-sucedido, ou que ele tenha um bom emprego e ele é uma pessoa organizada financeiramente. A mulher pode ser uma responsável pelo lar, pela família, mas também pode ser uma mulher que tenha lá sua carreira, sua profissão, uma família estável. 2 filhos, 15, 20 anos lá de relacionamento, um belo dia, um chega para o outro, ou um ou outro, e fala assim: não te amo mais. Ou, na pior, que eu ainda acredito que é a pior das hipóteses, acaba se concretizando, se confirma, aliás, uma traição.
Isso acontece muito? Você acompanha situações como essa? E o porquê que isso está acontecendo, Giane? Acontece. As duas situações acontecem, né? E outras também, né? Outras mais, né? Digamos assim. É, ok. Vamos começar pelo casal ali, o exemplo do casal que. Vamos colocar um exemplo aqui, né? O marido Sim. falou que não ama mais, né? Pode acontecer, sim, mas já teve sinais nesse relacionamento. O que, que pode acontecer aí nessa situação, né? Um começa a sustentar mais esse relacionamento. Já sabe que o parceiro não está tão disposto a investir, né, no casamento, no relacionamento, e chega uma hora que estoura, né? Mas esse não investir, por exemplo, poderia ser a mulher que teve os filhos e acabou esquecendo, ou até mesmo a gente sabe, quem tem filhos sabe que é uma demanda, você tem que dedicar teu tempo, você é uma fase que quando você não tá, até quando você está preparado, é uma mudança muito grande, mas seria assim nesse sentido, uma mulher que hoje olha mais para os filhos e acaba esquecendo que ela tem um relacionamento com o marido e que precisa ser mantido, precisa de atenção, precisa de todo cuidado, de nutrição, ou, por exemplo, um marido que teve uma elevação de cargo, mudou ali, vamos supor, o patamar, e de repente já não olha para a mulher daquele jeito, da mesma maneira, ou até mesmo, né, ele elevando, estando num outro nível, não sei se o ego, ou às vezes a mulher nesse cuidado excessivo com os filhos, vou falar assim, mas pode ser que não seja assim, ela acabe não olhando tanto para ela e às vezes ele olha para outras mulheres com outro interesse, porque ele até lembra como a mulher dele era cuidadosa com ela, vaidosa e hoje não é mais. Mas eu falo isso e pode ser o inverso, né? Porque a gente sabe que isso acontece tanto com as mulheres como com os homens. Isso seria um dos sinais? Muitos sinais aí, né? Para o casamento, a gente precisa de maturidade. E o casal começa o relacionamento de casamento e começa ali um trabalho, outro, né? Trabalha também. Às vezes a mulher, eles resolvem ter filhos e essa criança nasce, ou essas crianças nascem, né? Um dá apoio, né? A mulher dá apoio ali para o lar, né? No qual o marido está colaborando com isso, porque para uma mulher conseguir ficar em casa Sim. é porque o marido está proporcionando isso a ela, né? E ela também abrindo mão da sua vida profissional para ficar em casa, se dedicar aos filhos e ao marido, E que é uma coisa muito importante. que é muito importante. Isso é de valor, né? Não Sim, tem preço. sim. Então, aí é que vem a maturidade. Até que ponto esse marido reconhece o papel dessa mulher? Até onde ele valoriza? Porque o que, que pode acontecer aí? Chega em casa, a mulher está lá descabelada, cansada, limpou a casa, quem cuida da É a casa realidade do dia a dia. é um serviço que não acaba nunca, né? Você limpa 15 minutos, meia hora, já está E às sujo vezes de com criança novo. pequena em casa, é mamadeira, junta brinquedo, não tem fim. Não tem fim, não tem fim e todo mundo quer comer também, né? Sim. E às vezes um quer comer tem um cardápio, tem uma preferência, o outro tem outra. E eu já fiz muitos atendimentos assim, a ponto de perguntar para o marido, quando você elogiou o papel da sua mulher, né, ali, dona de casa, a comida que ela fez. Já ouvi várias vezes, eu nunca elogiei. Então, essa mulher. Porque às vezes não é nenhuma ingratidão, né? Mas é que é tão Não, comum que eu acho que a pessoa não para pensar, olhar com outros olhos e fala, reconhecimento de equipe. exatamente, exatamente. Eu estou fazendo uma parte, minha esposa está fazendo outra. E todo mundo é importante.
Sim, ali naquele lar, né? Os filhos também ter essa mãe ali, com né? certeza. Criando essas crianças é muito precioso, é valioso isso, né? Então, o que que acontece? Vem para a terapia porque acontece o desgaste. Acontece um desgaste muito grande, a mulher está cansada, o homem se sente incompreendido, e dentro de uma questão que, se a mulher trabalha fora ou não, vamos colocar os dois exemplos aqui. Se ela trabalha fora, ela chega em casa e vai fazer tarefas, é o que eu mais ouço em atendimento, vai fazer as tarefas com os filhos, e o marido, ele, gente, não vamos generalizar, ok? Mas Sim. acontece muito o marido estar lá preparado para a janta, né? E essa mulher vai cuidar dessa alimentação, das tarefas dos filhos, e o marido acaba não sendo tão parceiro assim, né? Porque acha que a mulher que é obrigada a fazer todas essas tarefas, mesmo que eles dividam as contas da casa. Giane, e também você acredita que possa ser falta de planejamento? Porque, exemplo assim, é, nós vamos nos casar, nós dois, em comum acordo, pretendemos ter filhos. Podemos ter filhos daqui 2, 3 anos, ou vamos ter filhos imediatamente, ou acontece no meio do caminho, mas estava planejado. Mas lá atrás houve um combinado. Nesse período, se assim você concordar, eu gostaria que você se dedicasse à educação do nosso filho, ao cuidado da casa, e nesse período eu vou me esforçar mais para que eu possa te ajudar entre tantas maneiras e suprir as necessidades da casa. Será que às vezes não falta isso da pessoa entender que uma família ela é uma construção? Com toda certeza. O que você está falando, eu super concordo, né, sobre o planejamento, mas eu vou repetir a palavra maturidade, Com né? certeza. Para você fazer um planejamento, você precisa ter Sim. maturidade. Se você não tem maturidade, você dificilmente vai perceber que você precisa fazer um planejamento, né? É, Nós mulheres também não vamos generalizar, mas nós temos um hábito de resolver tudo também, né? A gente mal acostuma às vezes os parceiros a resolver tudo. A questão, ok, tá tudo bem. A questão é que quando a criança nasce, essa mulher se sente sobrecarregada. Aí que começa a ter mais desentendimentos entre o casal. E na Por, maioria das vezes a gente não quer demonstrar, né? Ou até mesmo nem entende que eu acho que tá sobrecarregada e que precisa fazer uma pausa, assim, né? é, ela vai entender quando ela não aguenta mais. E aí a falta do diálogo, porque já chegou no limite. E aí vem para terapia, né? O que, que eu vou fazer? Aí é que começa o planejamento, depois que a bomba estoura, né? Esse homem também não tem essa atitude, né, essa compreensão. Isso já vem lá de criação também, sabe? Que a gente percebe um certo machismo, porque as mães acabam ensinando as filhas, né? E os filhos não. Então as filhas ajudam em casa e os filhos brincam de pipa. É. Eu nunca tinha percebido isso. E a gente precisa olhar para isso, por quê? Porque hoje o que, que a gente vive, a nossa realidade é que as mulheres estão trabalhando fora também, né? Então, estão dividindo as contas. Então, se essas contas estão sendo divididas, as tarefas da casa também precisam ser divididas. Isso é um comum acordo. Não que seja, por exemplo, correto que somente o homem, na tua ótica, somente o homem é provedor, ou existe uma regra para isso, ou tem que ser o comum acordo? Assim, as questões ali chega um momento que muda. Pode até fazer um acordo, né? Ah, eu vou trabalhar fora e tal, mas às vezes muda aquele contrato, sabe, do casal.
Quando a criança nasce, eu vou ficar em casa e o marido faz questão que fique, né? Sim. Então, mas às vezes a mulher não percebe o que é ficar em casa, Sim. né? Se ela gosta, tem mulheres, eu quero ser dona de casa, ok. Perfeito. Todas têm o seu valor, não existe ninguém melhor ou Com pior, né? certeza. Mas precisa administrar, saber administrar isso e que o casal entenda o valor, o real valor e a importância de cada um, porque os dois são importantes. Sim. Mas o que acontece geralmente? A mulher acaba não se sentindo valorizada. E o que eu trabalho muito é treinar, entre aspas, né, esse parceiro ou até a mulher que vem à terapia. Às vezes o parceiro vem à terapia também, né? Muitas vezes. E é interessante que venha, né? Eu já atendi muitos, É um muitos casos trajeto que vai mesmo juntos, então temos que ir juntos. de procurar, sabe, onde eu estou falhando. Sim. Aí a gente entra nessa questão, né, de divisão de atividades ali da Uhum. casa. O marido quer uma mulher sorridente, ele quer uma mulher com um bom humor. Mas como que essa mulher vai ficar com um bom humor? O que acontece? Eu já fiz muitos atendimentos de terapia para casar. Para Para casar. casar. Então, eu não sei o que aconteceu naquela época, se alguém postou alguma coisa assim, se alguém relatou algo assim que fez Que houve uma terapia procura. antes, né? Não, é Que interessantíssimo. procuraram terapia para Gente, olha aí uma casar. dica. Você que não quer casar ou não planeja, vai fazer uma terapia para casar, né? Às vezes não está nos teus planos hoje, você nem encontrou o seu grande amor, mas quando encontrar você já vai ter maturidade, vai estar pronto. Nossa, isso é sensacional. É. E o que É mais acontece? assertivo. Muito mais maduro, a pessoa evolui, Com né, certeza. com essas informações, acaba aprendendo muita coisa legal ali, né? Para somar na vida nunca é perdido, isso sempre é Uhum. ganho, né? Então, o que acontecia que eu via ali nessas terapias para casar? Mas para casar porque já tinha uma data marcada para o Uhum. casamento, sabe? E queriam fazer combinados com o noivo ou com a noiva. O que eu percebi? Que o noivo já tinha a sua agenda já estabelecida ali. Eu tenho o dia do meu futebol, eu tenho o dia com os meus amigos. E é muito triste. O que eu me deparei foi com as noivas falando: e eu, o que eu vou fazer? E é uma realidade. Uma realidade é triste, né? Porque quando você casa, você continua tendo vida. Com certeza. As mulheres também precisam entender que elas Uhum. também devem ter um momento, continuar um momento com as amigas, né? Se encontrar com as amigas, ir ao shopping, fazer um curso, se matricular em algo que goste. Ó, na minha idade, é Clube da Luluzinha, Grupo da Tranca, Grupo do Beach Tênis. Aí tem várias atividades. Várias. E realmente, quando o jovem ele é recém-casado, é uma mudança de vida e ele já tem que ir entrando numa nova rotina, porque o homem continua com a rotina dele nesse sentido. Sim. Mas tem que ser ajustado, porque eu já ouvi relatos de homens que começaram a se incomodar. Não, mas antes você não fazia isso? Por que agora você quer fazer? Como lidar com isso, Giane? Aí depende, porque assim, se você usar esse exemplo que eu usei agora, né? O homem, ele casa, ele continua com a agenda dele. Olha, eu tenho o dia do futebol, o encontro com os amigos. Um exemplo, Uhum. né? A mulher meio que, o que pensa ali dentro da minha experiência profissional? Que ela vai começar a viver a vida com o marido ou somente a do marido. Aí pode ser que essa tua pergunta soe um pouco, se ele estiver falando dessa forma,
parece que ela está mandando nele, né? É. Você não era assim, agora você é. Parece assim, o que eu sinto parece uma cobrança. Até mesmo por ciúme, Pode né? O ser. ciúme, você não saía. Por que agora você quer sair? Como assim você vai em determinado lugar? E às vezes eu entendo que ele possa não lidar bem com isso. Porque houve Aí, uma mudança. um controle, né? Sim, Seria. Isso acontece também. Aí é um momento que o casal precisa sentar e recalcular, né? Fazer um contrato, conversar, porque um casamento é um contrato que você sim. está tendo ali, que cada um está livre, né, para ter um encontro com os amigos ou com as amigas que tem um compromisso com o parceiro ou a parceira. E você percebe assim que a grande maioria dos problemas no relacionamento marido e mulher, como todos esses que já foram citados, falta diálogo? Bastante. Porque, por exemplo, assim, começou a se perder, né? O marido começou a notar que a mulher já não está dando a atenção que era antes. Será que não era o momento dele reconhecer e falar assim, amor, tá na hora de você puxar seu freio, eu vou te ajudar aqui. Eu sei que muitas vezes isso não é uma realidade, ou às vezes até o marido tem a intenção de fazer, mas em muitos motivos acaba não conseguindo. Mas uma conversa, uma demonstração ajudaria, e até mesmo a mulher, amor, né? Lembra como era antes? Tô percebendo que você começou a sair um pouco mais, não quero te controlar, porque é muito importante, porque o homem tem um medo do controle, né? Sim, sim. Não quero te controlar, mas, né? O que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa para você, né? Vamos tentar arrumar, porque senão depois, né, minha filha? Vira um perrengue, né? O diálogo é algo assim essencial, né, em qualquer relacionamento. Mas é muito difícil. Por exemplo, se a gente mudar, né, a mulher geralmente ela percebe muito mais rápido, tem uma percepção mais aguçada do marido, se ele está bem, se ele não está, né? O que falta muito, que eu percebo na realidade, é os maridos fazerem isso com as suas mulheres. Porque se a mulher, por exemplo, ela escolheu cuidar do lar, o que que não todo mundo, né, mas a grande parte faz? Ela fica em casa o dia todo. Ela não tem motivo para Uhum. ficar com a cara assim, não estar de bom humor. Ela tem que estar feliz. Vai lá cuidar da casa dos Eles filhos não para ver. sabem, não sabem que ser dona de casa é um trabalho. Eu sempre falo, né, uso essa fala, ser dona de casa é um trabalho de 30 horas, igual de banco. É 24 mais 6. É muito mais fácil você levantar cedo e trabalhar É, do que você cuidar da casa, de filhos e de todo o combo completo. É muito mais fácil. exato. E esse marido muitas vezes não tem essa sensibilidade de perguntar, né? Como você está? E assim, às vezes até não perguntar, agir. Agir, tirar o lixo do cesto do banheiro, puxa, vamos, qual restaurante qual é a comida, o restaurante que você mais gosta? Hoje eu vou levar você no domingo, criar um hábito, Uhum. hoje você não vai fazer a comida, ou não precisa levar ao restaurante, mas hoje eu vou fazer o almoço, ou um lanche, Sim. ou um faz o almoço e o outro faz o lanche à noite. Então, assim, tem muitas eh, possibilidades de conseguir melhorar essa rotina, porque a gente não pode esquecer que é uma equipe, a Uhum. família é uma equipe. A tua estrutura é aquilo ali. Sim. É a partir dali que você vai trabalhar. A partir dali, daquele lar que seus filhos vão para a escola, que seus filhos vão se tornar adultos, a partir dali que aquele marido vai se desenvolver, né? E essa mulher às vezes, né, espera, dá um tempo para depois apostar nela ou voltar ao mercado de trabalho. Então é tudo a partir dali. Giane, você percebe assim que muitas vezes, por exemplo, a mulher, ela tá vendo que o marido não gosta, que ele está fazendo alguma coisa que
não tá certo, o que não tá agradando ela, e ela por receio, ai, não quero confusão, se eu falar ele não vai gostar, ou por exemplo assim, ai, deixa, outro dia eu falo, ficar guardando pequenas coisas do cotidiano. Você percebe que algumas fazem isso para tentar preservar um relacionamento, tanto homem quanto mulher? Com toda certeza. Nessa situação, aí a gente precisa abrir, né? Porque vamos usar aqui um exemplo, por exemplo. Tem muitas mulheres que fazem isso, às vezes, por autoestima baixa. Ou porque foram criadas assim, percebendo que a mãe fazia assim, então esse é o certo, é o fazer. Acaba meio que desistindo de entrar, entre aspas, ali num embate, porque às vezes acha que é um embate, não é, é um diálogo. Às vezes, pelo marido ter um tom de voz um pouco mais alterado, não que ele seja grosso, às vezes ela não quer entrar no embate pela questão desses dois exemplos, e pode ter muito mais também, né? Outros exemplos. De não estar, medo de ficar sozinha, né? Medo de ninguém mais querer, né? Então, até mesmo de romper a família, estragar a família, vamos também, colocar dessa maneira, né? Também. De querer o pai dos filhos ali juntos, né? Sim. Mas aí a gente entra na insegurança, né? Que essa mulher não tem um entendimento assim de que esses filhos precisam e vão ter uma referência de pai e mãe, né? É essa referência que elas querem, tanto da mãe quanto do pai, e é essa referência que esses filhos vão levar, né, para a vida deles, que vão até repetir muitas vezes. Sim, mas o que é necessário, por exemplo, assim, quando ela sente essa insegurança, ou até releva, ela não tem a intenção, mas ela acaba relevando, o que poderia usar de orientação, de alerta, para que lá na frente não traga, não vire um probleminho, um problemão, né? Olha, o que eu mais sugiro é fazer terapia. Fazer terapia. Terapia em dia é Por sucesso. que eu falo isso? Porque a pessoa precisa aprender a se relacionar. Ela precisa ter uma noção, né, um conhecimento do sistema que ela foi criada também. Às vezes não é só o pai e a mãe, os avós, né? De onde vem esse comportamento? A partir do momento que ela não se sente bem, que ela está se sentindo acuada, e eu vou aguentar mais um pouquinho, eu vou aguentar mais um pouquinho, então aí já é um sinal, né? Um sinal de alerta. Então, o que é um relacionamento legal? É um relacionamento que ambos estão leves. Sim. Consequentemente, os filhos também vão estar bem. Como você falou, um contrato. É a resposta. No decorrer do caminho, mas você falou que ia ser assim. Olha, mas hoje a nossa vida mudou. Então vamos adaptar a essa nova realidade? Só que muitas vezes eu também entendo, Giane, não sei se eu estou correta, que o embate ele é necessário. Em algumas situações, né? Sim. Nem sempre vai ser uma mãozinha com açúcar. Nunca, não. Às vezes você já conversou, já fez tentativas, né? E nem sempre consegue, o outro lado entende, né? Porque, às vezes, né, segue aquele combinado, aquele novo contrato, 1 semana, 10 dias, principalmente os homens, tá? Isso eu estou me referindo à minha prática mesmo, profissional, do que eu vi até hoje, isso é real. Às vezes, muitas vezes, os homens mudam 1 semana, 10 dias. Eu sempre chuto 15 dias, né? No máximo. Não deve ser um chute, deve ser um gol, mas. Exatamente. E
por essa questão que é interessante a pessoa saber que funciona assim Sim. e não desistir das tentativas, né? Dar continuidade. Sim. Ó, estou ligada e não esqueci do nosso novo contrato. E porque às vezes esquece Sim. mesmo também, né? Então, quando o outro, né, ou a esposa ou o marido traz, olha, a gente Uhum. combinou, né? O que não é legal é a esposa ficar cobrando isso do seu parceiro. Maridos, não deixem a sua esposa cobrar isso de vocês. Por Repita. Por favor, favor, é a repita. minha dica. Por que eu digo isso? Porque elas viram mãe. Ah, exatamente. E o marido, ele não quer mãe. Então, quando, assim, estou dando Ele uma já tem mãe, sugestão, né? exatamente. Aí, se ele quer uma mãe, porque se ele Sim. deixa isso acontecer, esqueci. Puxa, não tem como. Quem esquece é criança. Sim. Adulto não esquece. Não pode esquecer. Eles não esquecem do futebol, nem do encontro com os amigos e no trabalho, como é? Então, quando a mulher ela fica repetindo ali, segue o novo contrato, precisa ser algo levado a ser levado a Sim. sério, né? Porque caso contrário, a mulher vira mãe. Aí o que ela vira? A chata do relacionamento. Pensando como um contrato de aluguel, você assinou o contrato e você sabe que todo mês você tem aquele combinado, aquele acordo, aquele pagamento, tudo a cumprir. Então é mais ou menos assim, né? Eu já assinei. O adulto tem que saber da sua responsabilidade, né? Seria algo Exato. assim? Mais ou menos É. assim. Mais ou menos assim. Eu quero aproveitar essa deixa aí que nós falamos um pouquinho das mulheres. Eu quero chamar você aí, ó. Você, mulher. Eu quero te convidar você a fazer uma reflexão. Não sei se algum dia você já parou para olhar dentro de si. Um momento, só você e Deus, ou só você com você mesmo. Olhar assim os seus traumas, as dores, as feridas, as guerras que você perdeu, as guerras que você ganhou, os seus sonhos, os que ainda tem, os que você perdeu, resgatá-los. Lembra lá os sonhos que você já teve, os seus objetivos. Dá um tempinho e se dedica a você a olhar para esse seu interior, porque é muito importante você se reconhecer para lá na frente você não acabar se perdendo. Nossa, como eu estou aqui, não era isso que eu queria. Então, de tempo em tempo, faça isso, trate isso dentro de você e se tem um trauma, uma ferida que necessita ser tratada, busque ajuda. Não tenha vergonha. Todos nós temos dores e feridas. Você pode estar vendo aqui arrumadinha, minha filha, cada tombo que eu já levei, você não sabe. É sério. Pense nisso, faça essa reflexão com você. Você merece isso. Ana, isso que você está falando é muito importante, sabe? Porque as mulheres elas vão tocando o relacionamento, né? Engatam na primeira, na segunda marcha, na terceira e vão no embalo, né? E acabam esquecendo de si mesmas, né? Quais são os meus gostos? O que eu gosto de fazer? Porque vai se perdendo, né, Eu Giane? existo também. O que eu gosto de comer? Então quer dizer ali, então ela agrada os filhos, o marido. Eu já cansei de ver isso, não só profissionalmente, como na vida pessoal, né? A gente percebe que as mulheres não se dão conta disso, esquecem de si mesmas. A gente também é merecedora. Sim, com Isso é certeza. muito importante. E assim, o marido perceber, você percebe que isso parte da gente também, a gente mostrar para o marido, não, hoje Uhum. desta vez eu quero escolher o restaurante, eu gosto daquela comida. E os filhos vão presenciar isso também, que é muito importante. Uma referência. Eles perceberem que, puxa, eu também tenho gosto, eu também preciso olhar para mim. Então você vai ensinando para o marido, para a família toda, né? Que a gente também é importante.
Sim. Estou falando das mulheres, mas também tem homens aí que também precisam se posicionar assim, dessa forma também, né? A gente está usando como exemplo porque Sim. a grande parte é assim, né? Os meus atendimentos do que eu já fiz é o que eu mais atendi foi dentro dessa referência que a gente citou aqui. Mas existem homens também que precisam também, né, se valorizar, eles saem também para trabalhar e Com às vezes os certeza. filhos não têm eh, essa percepção, né, de dar valor ao pai também, que não é fácil também, nenhum Sim. trabalho é fácil, né? Cada um é importante dentro da sua atividade ali do momento que está Tudo tem disposto. seu valor, né? Tudo Tudo tem tem seu seu valor. valor. Jeane, e agora falando um pouquinho de juntar as escovas de dentes. Tô namorando, faz 3 meses, 6 meses, um ano. Nós vamos juntar as escovas de dentes. Aí você vê que a pessoa morou junto ali 6 meses, 3 meses, um ano. Ah, não deu certo. Aí começa a namorar novamente, junta novamente, e isso vai virando um acúmulo de feridas. Não sei se é correto falar dessa maneira. Quando a pessoa vai juntar as escovas de dentes, a grande maioria tem um planejamento? E isso, por exemplo, seria até onde isso é correto? Porque é fácil. Eu vejo assim que é fácil, ainda mais hoje em dia com tanta modernidade. Mas até onde isso é bom, até onde isso é saudável, é correto? Hoje, assim, eu não vou falar o que é correto, o que é certo, o que é errado, né? Porque eu acho que o certo e o errado é o comum acordo, né? De certa maneira ou não? É porque, assim, a gente vai voltar lá no início, precisa de planejamento, né? Se você se planejar, fazer um bom planejamento, as coisas tendem a dar mais certo. Independente se foi em 3 meses, 6 ou um ano, né, que se conheceram, eu sugiro que tenham um tempo Eu para ia se perguntar, conhecer. existe um tempo adequado, um mínimo que você entenda, assim, pela tua experiência profissional? Um período que você julgue, assim, importante, porque realmente é necessário se conhecer. Eu acho Para o que jovem, é né? importante, Sim. sabe? Eu acho muito importante se conhecer, mas o que a gente vê hoje, né? Os relacionamentos começando pelo final. Como assim? Você, muitas vezes, os casais, né, os novinhos, então agora vai ser meio. Vamos lá. A palmatória vai pegar. Vamos lá. A banda que vai esquentar. O que a gente vê hoje, os casais dormindo na casa dos pais, Ah, né, de você diz namorados. namorados. Uhum. Então, por isso eu digo que estamos começando pelo final. Então, um casal de jovem para dormir juntos, eles estão fazendo sexo? Eu sempre pergunto: e aí? Se nascer uma criança, vocês têm possibilidade de criar? Porque os pais estão permitindo, né, dormir dentro de casa. Mas e aí? Vocês não têm dinheiro para pagar um motel, mas desta desta abertura que os pais deram para esses jovens dormirem juntos, porque eles não vão só dormir juntos, eles vão fazer sexo. Então pode acontecer de ter uma criança aí nesse relacionamento. Então, assim, é bem delicado esse tema. É muito É. delicado. Eu já vi algumas histórias que as mães já, de alguma maneira, já usam de precauções com as meninas para que isso não aconteça. Mas não é a única questão, né? Não é a única questão, né? Outro caso. Ah, se conheceram há 3 meses e foram morar juntos.
Ok, pode dar certo, como pode não dar. Aí tudo depende do planejamento, mas para fazer um planejamento precisa ter maturidade. Aí o quanto a pessoa tem maturidade para perceber, né, como vamos dividir as contas, como vai ser Sim. essa união? Porque não é só legal. Ali começa a divisão de boletos. Eu acho que é mais ônus do que bônus. Ali começa uma grande E até mesmo conhecer a pessoa, né? conhecer Porque também, porque todos daí é nós, mais uma coisa que sim, está também sim, vai ter que conhecer essa parceira ou parceiro. Então tem mais uma questão aí. É claro que com 1 ano, 2, né, que você conheceu e foi morar junto, o resto da vida a gente passa conhecendo, né, a parceira ou o sim. parceiro. Mas 3 meses é menos tempo ainda. E o que que acontece nesses relacionamentos? Às vezes esses jovens, eles decidem ir morar juntos, seja com 3 meses, 6, 9 meses, 1 ano, mas muitas vezes não estão bancando as suas escolhas. Eles fazem essa escolha de ter uma vida independente, mas contam com os pais para pagar suas contas. Como brincar de casinha. Exato. Mais ou menos isso. E a posição dos pais, Giane? Porque eu entendo que hoje em dia o meu amigo faz, a minha amiga faz, a minha prima faz, e em meio a tantos andando numa fila única, eu entendo o quanto é difícil para os pais, às vezes, manter o que ele acredita, como ele gostaria. É, dá uma ajuda aí, ajuda os nossos pais lá. Muito, muito legal você falar sobre isso, de verdade, assim, o grande problema nesta situação é que às vezes os pais querem ser legais como os amigos são. Uhum. E o que que acontece? Isso é muito sério e acontece muito. Eles querem ser legais. Eles saem da posição de pais para virar amigos. E os filhos precisam de pais. Isso seria uma tentativa de aproximação, porque daí na adolescência, por exemplo, os filhos dão uma afastada e os pais querem saber e querem demonstrar que pode confiar. Por exemplo, eu vou deixar ele fazer porque eu quero que ele veja que ele pode confiar em mim. Seria isso ou não? Pode ser também, pode ser. Mas pode ser por insegurança dos pais. E como se manter firme diante de tudo isso, Jenny? Estar no seu papel de pai e mãe. Pai e mãe não é legalzinho assim o tempo todo. Pai e mãe é pai e mãe, é dizer não, é saber dizer não. Então o pai e a mãe têm ali seus valores, o que que eles prezam e precisa colocar isso em prática. O que acontece hoje é que eles querem ser legais, a gente consegue ser legal. A gente consegue dizendo não. Só que os pais estão tendo medo desses filhos. E esses filhos, assim, não tenham medo. Esses filhos dependem de vocês. Há uns dias atrás, você postou um vídeo. Eu não lembro quem era, mas eu lembro que era um homem. Eu não sei se ele é psicólogo, se ele é professor, e ele falava assim: pai bom é pai, mãe boa é mãe chata. Vai escovar os dentes. Ele ainda fala assim: vai escovar os dentes, arruma essa letra. Você entende que isso está se perdendo? Porque eu lembro de tudo isso. Não tinha muita negociação na minha casa, não. Isso é ser pai e mãe, né? A criança precisa aprender a ter a sua rotina, né? Fazer lição, a higiene, o banho, o momento de brincar, se merece, né? Se fez Hum, por merecer. É mãe chata e mãe desnecessária, né? Porque você está treinando esse filho para ser um adulto que você vai ter orgulho em ver, porque esse adulto não vai casar para os pais pagarem as contas. com certeza. Ele vai, né, crescer, vai ser adulto e vai saber que ele ali, como adulto, é responsável
pelo seu caminho, pela sua trajetória. Giane, se você quiser agora, ó, trouxe um biscoitinho aqui para você. Que delícia! Nossa casa tem biscoito, nossa casa tem café, te convido a tomar um cafezinho. Quero aproveitar que a Giane vai tomar um cafezinho, que eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Você que tem uma empresa e gostaria de dar um up nela, venha conhecer os nossos estúdios aqui, o estúdio Digicast. Aqui nós temos dois modelos de estúdios, onde um deles nós podemos mudar mais de 35 vezes para poder te atender. Se você tem videoaulas e gostaria de vir gravar, aqui tem uma equipe que vai te auxiliar em tudo o que você precisa. Ah, e o marketing está junto aqui também. Nós temos a DigiWin, que tem toda uma equipe de marketing que vai te dar um atendimento personalizado e vai te ajudar a alavancar tudo o que você precisa. Eu quero falar para vocês um pouquinho da Estilo Z. E por coincidência, a Giane também tá de Estilo Z. E Débora, aproveita e reserva o vestido que ela pediu aí, que ela gostou, hein? Eu convido vocês aí conhecer a loja Estilo Z. Hoje eu tô toda de Estilo Z, acessórios Estilo Z, toda uma produção que foi especialmente separada pela Nena e pela Débora. Convido vocês a somente conhecer a loja, bater um papo, tomar um cafezinho. E o meu apoiador aqui, ó, cabelo escovado, com muito carinho. Uma das coisas que eu gosto de perceber, e isso aqui não é marketing, tá? É quando a pessoa, ela te atende com carinho, porque ela realmente gosta do que faz. O Rude, do Salão Carlos, ele vai te atender com muito carinho. Esse é o jeito dele, extremamente atencioso. Convido vocês a ir conhecer a Estilo Z e o Carlos. É ali na porta, ó. Você já vai lá, compra seu look novo, vai ali no Carlos e ele termina a produção. Giane, ontem nós conversamos um pouquinho e eu até encaminhei um vídeo para você. Eu fiquei muito impactada mesmo. Se isso é real, se isso não é real, e se ele não é real, porque algumas pessoas até comentaram que esse vídeo ele foi produzido para gerar impacto, mas eu mesmo analisando dessa maneira, ele mexe comigo da mesma maneira. Você encontra situações como essa no teu consultório? Isso é real mesmo? Aí a gente fica na dúvida, né, pela questão ali de isso é verdade ou não é. Então, eu dei uma olhadinha rápida no vídeo, mas não parei para analisar. Mas a questão é que é importante, que a gente deve falar, né? Existe muito isso, sim. Existe bastante. O que acontece? Os pais, eles querem dar coisas que eles nunca tiveram na vida para os filhos. E o que acontece? Essa criança cresce, né? Cresce até chegar naquela idade ali e falar: e aí? Você me deu tudo na vida. Agora eu quero. Agora você vai me dar isso aqui também. Então, a estratégia dos pais seria ensinar esses filhos a guardar dinheiro. Vamos guardar, vamos reservar, vamos fazer um cofrinho para quando você quiser algo, aí a gente conta, né, quanto tem e aí vê se dá. Dependendo do teu comportamento, de todo um conjunto. Presente de aniversário, dá para colocar uma graninha ali no cofrinho, né? Ao invés de comprar um presente, põe uma graninha ali no cofrinho. Aí dá para trazer várias estratégias aí, né? Ali, na idade daquela menina, acredito que ela, pelo vídeo, mais ou menos uns 13 anos, eu acho. Então, outras estratégias ali pela idade dela dariam para essa mãe ter feito, né? Ao invés de ficar dando, e aí chega um momento, olha, agora eu não consigo. E aí os filhos entram naquele comportamento ali. Eu fiquei assim um tanto impactada, tanto pela atitude da menina, de ofensas, de todo aquele conjunto, mas também da mãe, que ela queria justificar.
Eu vejo que ela se preocupou, porque muitas pessoas estavam olhando, ela pensou em justificar. Olha, ela queria esse, e eu não pude, eu dei esse. E olha o que ela está fazendo. Como se, eu não sei se, tipo, isso seria um consolo, um conforto. Tipo, eu não estou errada. Eu estou dando isso e olha o que ela está fazendo. Não sei se seria isso uma intenção da mãe, ou até mesmo se justificando por ser vergonhoso uma atitude dessa. A questão ali pode até ser isso que você está falando, mas a mãe não estava sendo mãe, né? Naquele momento. Sempre volta a isso, né? Você percebe como Tem que estar tudo no lugar, né, Giane? cada um tem que estar no seu lugar. Se ela estivesse no lugar de mãe, ela não estaria dando essas desculpas. Na verdade, eu entendo que se ela tivesse sendo mãe, não teria acontecido isso. Ou não. Ali naquela situação, ok, né? Ela não agiu como mãe, aí ela, né, tentou dar desculpas e tal. Mas como mãe, aí precisamos ver também, mas aí é tudo uma questão Sim. de criação, de Não, mas educação, sabe né? por De quê? valores. Sabe? Ensinar os Sim. filhos a economizar, por Mas exemplo. sabe por que eu pergunto sobre isso? Porque eu lembro do meu pai e da minha mãe. Não precisava nem falar. Era só olhar. Ele só lançava aquele olhar dele de raio laser. Eu já sabia que ou eu tinha que ir pro quarto, ou eu tinha que fechar minha boca. Eu já sabia, só com o olhar. Sim. Só, e graças a Deus que foi assim. Né? Então, dentro desse contexto, né, eu entendo que se a mãe estivesse no papel de mãe, isso não teria tomado pelo menos essa proporção. Não sei. Hoje em dia a geração tá Provavelmente tão não. diferente. Provavelmente não, sabe? É, não, não, não teria que ter acontecido isso, né? Nós estamos aqui falando sobre a educação, né? Podem ter outras questões aí que podem entrar, mas estamos falando da educação. A probabilidade de quando você se dedica no papel ali, né, de mãe, o pai do pai, de pai, a probabilidade é muito maior de os filhos terem um outro entendimento. Por quê? Porque tiveram o pai e a mãe ali, pai e mãe mesmo, Sim, né? Não amigos. sim. Você já é mãe, então você já educou sua filha, né? Minha filha. Em uma geração. E hoje você acompanha os pais em outra geração. Você percebe uma diferença no educar no quesito educar entre essas gerações? É mais difícil educar hoje? É, eu acho que é a parte difícil, pelo que eu venho percebendo, porque eu tenho uma neta de 3 anos, né? Ela é jovem. Ela é jovem e ela é fó. Então, tem mães, tanto do círculo de amizade da minha filha, que tem outras crianças, né? Ou festa da escolinha da minha neta, ou de outros lugares ali que eu frequento. O que eu venho percebendo é que os pais não querem dizer não para essas crianças dessa geração de agora. Porque ele vai chorar, porque vai ficar triste. Então, assim, o que eu estou percebendo desta Aí geração. eu lembrei que quando ia chorar, falava: olha, ele tá chorando. É bom que chore que fortalece o pulmão. Tipo, a gente não tinha escapatória. Não tinha, não tinha. Era tudo assim, ou cresce forte, inclusive com o pulmão forte. Na verdade, são ajustes, né? Ajustes. Mas esses pais hoje eu percebo que a criança não pode ficar triste. Você não pode dizer não. Inclusive, tem muitas páginas, né, que pregam isso. A criança não pode Sim. ouvir não. Imagina, a realidade, né, da vida de qualquer pessoa é ouvir sim e também não. Tanto é que tem aquela frase: o não você já tem. Isso é uma realidade. É.
É. Nós sempre temos que lutar para buscar o sim, né? Embasado nessa frase. Então, isso é uma realidade desde criança. E o que você vai fazer para conseguir o sim? Qual é a estratégia que você vai usar, né? Lá na vida adulta. Ou na criança também. Ah, eu quero um sorvete. Não, você não vai tomar um sorvete, né? Ou sei lá, se o pai, a mãe não querem oferecer um sorvete. Essa criança pode ter uma estratégia para ganhar o sorvete, né? Sim. Não, e a criança é estrategista. Se você tá É, falando aí, é. e eu lembrei, eu vou contar uma história do meu irmão. Meu irmão, quando ele era pequenininho, então tinha um bar do lado da minha casa, e nós vivíamos lá comendo doce, né? No bar do Seu João. E daí, uma época, tava demais, aí o meu pai pegou e falou assim pro meu irmão, você, ó, eu vou contar isso pra vocês verem como as crianças, elas são muito inteligentes. Bobos somos nós que achamos que estão sofrendo. Aí o meu pai pegou e falou assim pro meu irmão, você tá proibido de ir lá no bar do Seu João comprar doce, tá bom? Aí meu pai foi lá no bar do Seu João e falou, Seu João, você não pode dar doce pro Juninho. Você só pode dar doce pra ele se eu autorizar. Tá bom? Tá bom. Passou uns dias, o meu irmão pegou um papel e uma caneta e levou pro meu pai assim, ô pai, como que se escreve autorizo? Aí o pai escreveu, ele chegou lá no bar do Seu João e falou, ó, tá aqui, ó. Aí o Seu João lê, autorizo, deu o doce. Ele não Ah, fez uma estratégia? Ele estava errado, mas ele foi em busca de uma estratégia. sim. Então eu fico pensando, bobos somos nós que olhamos para aquelas carinhas lá do gato do Shrek. Ai, coitadinho, ele quer tanto isso. Ele tá usando é uma estratégia, não é uma estratégia? É uma estratégia. E eles pegam a gente, dobra e põe no bolso. E você percebe o quanto nós temos que estar ligados para criar um filho? Sim. Quanto a gente precisa estar desenvolvido para perceber essas estratégias, porque eles têm muitas, eles vão testando a gente, né? Giane, e você entende, por exemplo, que essa dificuldade, não sei se esse é o termo correto, dos pais dizerem não, pode ser um trauma, uma culpa, ou eles entendem o não, entenderam que quando os nãos que eles levaram na infância, que era para o bem, eles hoje falam, ai, eu queria tanto aquilo e eu não ganhei, e hoje carrega como se fosse algo negativo. Sim, pode ser tudo isso que você falou. Às vezes eles ouviram não pela dificuldade que os pais tiveram, porque antigamente, né, as pessoas tinham mais filhos do que hoje em Sim. dia, né? A dificuldade era maior. Hoje temos muito mais. Tudo a gente tem, assim, não que seja tão fácil, mas Mais a gente tem mais acesso. mais acesso. Exatamente. Mais acesso. Antigamente a gente não tinha esse acesso. E quando os pais não se desenvolvem, aí eles entram com essas dificuldades em dizer não para os filhos, ou se traumatizaram por causa E que disso, pode até sabe? ter realmente um trauma, Pode, né? Mas aí pode. tem que Um trauma não tratar. trabalhado, né? Tem que Aí tratar. passa para frente, para os filhos. É. E às vezes esses pais, né? Puxa, eu não tive nada na minha vida, ou meu pai não podia me dar, minha mãe não podia me dar, né? Aí ele vai lá e diz sim. Tá tão errado quanto, É porque, na né? verdade, você vê que quando essas pessoas vêm, eu não tinha, meu pai não tinha, são pessoas fortes. Sim, São pessoas fortes. porque entenderam também. Quando você percebe que, eu não tinha, mas você entende por que que você não tinha, Uhum. aí você fica forte. Quando você não entende, você fica lutando a vida inteira de um passado que você nunca mais vai voltar e vai poder mudar. É verdade. Aí o que que é legal? É o equilíbrio. Só dizer não não é legal e só dizer sim também não é legal. A gente precisa de um equilíbrio. Então, o quanto de maturidade nós precisamos para nos colocar no nosso devido papel, né? De pai e de mãe. E, por Ou exemplo, de mãe, assim, né? Ou de pai ou de mãe. o filho vai lá com a estratégia dele, porque de bobo não tem nada, né? Ô mãe, eu posso dormir lá na casa do fulano? Eu já falei pra você que não.
Aí ele vai lá no pai. Ô pai, eu posso ir dormir lá? Pode. Ou fale com a tua mãe. Aí ele vai usar, né? Ô mãe, o pai deixou, mas eu já tinha falado que não. E acaba gerando um conflito entre o casal. Como lidar com essa situação, Giane? Porque eu já presenciei, numa situação como essa, gerar um atrito forte, porque estava virando, tipo, sempre, acontecendo com muita frequência. É a falta de diálogo do casal. Olha como é importante lá atrás você sentar, né? O casal sentar e recalcular. Porque a gente vai vivendo a vida e vai mudando de fases, né? Sim. Então você chega numa fase dessa, que os filhos pedem para dormir na casa do coleguinha, aí um fala assim, outro fala não, não dá, né? Os filhos têm estratégia. Uma vez a minha filha usou uma estratégia. Ai, conta. Eu lembrei agora Conta. de dormir, né? Eu não lembro se ela queria ir dormir ou se queria ir na casa da amiga. Eu acho que era ir na casa da amiga. Eu estava no telefone. E ela chegou e, Espertinha. com o telefone na mão, mãe, posso ir na casa da minha amiga, a fulana de tal? Aí eu no telefone, conversando, acho que alguma coisa que eu precisava me Tá concentrada. concentrar, né? E aí eu olhei para a cara dela, ela fez bem assim para mim, mãe, tem que ser rápido a decisão. Na hora, deu um clique assim na minha cabeça, eu olhei para a cara dela e falei, ah, tem que ser rápida? Então fala aí para sua amiga que não. Aí ela murchou, né? Ela não esperava. Ela não esperava. Eu falei, agora, se você esperar eu desligar o meu telefone, a ligação, aí eu posso pensar. Aí pode acontecer de ser não e pode acontecer de sim. Aí ela percebe, você percebe? É isso. Sim. A gente precisa estar Ligado. ligado e precisamos ter maturidade para isso também, sabe? Para estar no nosso lugar. Porque ali era uma Sim. questão para ela pegar na hora ali e eu ter falado sim. Sim. E, por exemplo, hoje, acho que um grande vilão, um grande problema tem sido celular, né? Os pais geralmente tiveram uma infância muito ativa e hoje estão se deparando com filhos que não estão tão ativos e não querem. Aí, tira o celular da criança. Por exemplo, a criança aprontou algo assim terrível, digno de uma punição, uma correção. Vamos arrumar isso. Você vai ficar 30 dias sem teu celular. Dá para romper esse contrato? Ou se eu falei 30, vai ser 30? E se for romper esse contrato, vamos colocar assim, em que situações eu posso romper? Ou até onde eu tenho que me manter firme? O legal é que você não use uma punição tão longe assim, né? Tão comprida assim. É legal você fazer algo que você tem certeza que você vai conseguir cumprir, né? Porque os filhos vão percebendo isso também. Sim. Ah, 30 dias, mas eu sei que 3 dias ela já Ela já me vai me dar. devolve, né? Por quê? Porque 30 dias é muito longo esse prazo. Não consegue honrar, né, até o fim com aquilo ali. Por isso que precisamos estar, né, com autoconhecimento em dia por essa questão. Então, se eu falei uma semana ou se eu falei 30 dias, ele vai ter que se cumprir. Eu não posso romper. Por mais difícil que seja. Por O mais correto. difícil que seja, né? Aí tudo depende da idade também, né? Eu gostaria de colocar assim. É, mas dá para cumprir, sim, sem celular dá até para cumprir mais, né? E eu já vi casos dos pais tirarem o celular por 6 meses e tiraram. E de que idade, por exemplo? É na faixa de 10, 11, 12 anos. Que idade que você acha que uma criança tem que ter um celular? Olha, é complicado isso, né? Porque assim a gente precisa também perceber qual é a necessidade.
Qual é a necessidade em oferecer um celular para a criança? Por exemplo, eu acho péssimo, sabe? A criança estar nas telinhas, assim, acho péssimo Então, mesmo. se pensa na necessidade e não no conforto. Exato, por exemplo, os pais trabalham, a Aham, criança está na escola. Os pais precisam ligar, olha, estou quase chegando, ou me ligue uhum, quando sair do inglês, ou qualquer coisa assim. Estou sim, usando só um exemplo. Aí é uma necessidade, sim. né? Mas o que a gente vê hoje é as pessoas estão viciadas, né? Mas então, numa necessidade, por exemplo, um acordo, você vai ter um celular que Por você vai levar isso, para isso e você vai me ligar. E quando você chegar em casa, eu vou recolher porque ele vai ser utilizado para nossa comunicação. sim, pode ser assim. Você também pode colocar ali, né, um tempo saudável, né, para esses filhos poder usar o celular. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o socializar. Existem pessoas que sempre tiveram problemas em se socializar. São pessoas mais fechadas, ou são mais tímidas, ou até mesmo no pós-pandemia. Não sei se você percebeu ou se chegou até você pessoas que encontraram dificuldades de se relacionar. Se essa questão do social, do se socializar, ele pode acontecer por multifatores, por exemplo, sofrer um trauma, um abuso, a própria timidez, ou até mesmo uma fobia. Como que se identifica para procurar ajuda? Quando deve se procurar ajuda? Porque uma pessoa tímida, que ela só é tímida, ela não precisa de ajuda, precisa. Então, aí, quando a gente precisa de ajuda, né? Quando o bicho está pegando, mais ou menos assim. Quando você te, percebe te que atrapalha. quando você percebe que você está tendo Sim, perdas entendi. significativas, porque enquanto a pessoa não percebe as perdas que está tendo, ela não vai buscar ajuda, né? Às vezes tem ali o pai, a mãe, que acabam eh, sabotando, né? Por exemplo, uma criança que não fala, a mãe e o pai vão lá e falam no lugar dessa criança. Aí o que que essa criança vai crescendo, se tornando um adulto que não vai ter muito manejo para se comunicar, né? Aí, às vezes dá certo. Tem pessoas que não, eu não vou nem entrar no que é certo e errado, que a pessoa tem que super falar, né? Sim. Se comunicar, mas cada um se comunica da sua forma. Mas quando a gente procura ajuda é quando a gente percebe que estamos tendo mais perdas do que ganhos. Então tem as pessoas, aqueles tem um perfil que a pessoa é mais quietona, a gente precisa respeitar Tipo, isso. quieta igual nós duas, assim, É, né? Que não bem gosta de falar. quietinho, quase nada. Então não há problema aí, né? Problema mesmo que a gente pode dizer que é um problema quando a pessoa está tendo problemas com isso, está tendo perdas, né? Às vezes no relacionamento, às vezes no trabalho, às vezes com os filhos, em família, né? Então aí começa a realmente ser um problema. E como que se identifica uma fobia? Uma fobia social. Então, quando a pessoa tem perdas. Até nas perdas, eu achei que ela poderia ter algum sintoma. Sim, a pessoa ela tem, né? Ela vai vai entrar num estado ali de ansiedade. Ela vai perceber, Hum. aqui eu sinto um suor, Um né? A grupo com pessoa muitas pessoas, ou é, um lugar que eu tenha que interagir, ou sim, o sim. Aí calafrio, o suor nas calafrio, mãos, suor, a batimento, palpitação. palpitação. Então, aí esse é um sinal, né? Outros o que está perdendo? Porque o que que acontece se essa pessoa tem essas sensações aí? Ela vai evitar, ela começa a evitar lugares assim. Aí começam as perdas,
Uhum. Entende? É porque muitas vezes eu acho que a pessoa pode nem perceber, né? Mas no Sim, organismo percebe. Aí às vezes a pessoa percebe, sente tudo isso, mas consegue ir sim. Não é algo que bloqueia. consegue. Tem pessoas que têm essa clareza, né, essa consciência de que não, eu preciso, porque às vezes a Uhum. pessoa precisa mesmo, Sim. né? E essa questão do pós-pandemia? Porque antes todo mundo sextou, quintou, sabadou, de repente não pode mais e todo mundo se acostumou a pedir comida por aplicativo, as reuniões diminuíram e eu lembro que, nossa, que preguiça de sair fazer alguma coisa. E eu sou uma pessoa super social, eu adoro. Mas até onde nós temos que levar isso ou voltar o como era antes, né? Aceitar essa nova mudança ou não aceitar essa nova mudança? Nessa questão, eu acho bem bacana recalcular a rota, né? Passamos por um período para muita gente difícil, Sim. né? E o que que a gente faz? A gente precisa ter essa consciência de como eu posso recuperar isso. Porque é um luto? Não, chega a ser, por exemplo, um luto, a pessoa não perdeu alguém, não falando de quem teve muitas perdas, mas, por exemplo, foi um trauma. Isso chega a ser um luto Eu ou não não? diria luto, sabe? Mas assim, ali teve muito medo. O medo estava, eh, né, nas pessoas, Sim. muito medo. Então, esse medo, a pessoa ficava dentro de casa e nem argumentava, né? Eh, em sair, né? Há poucas pessoas, às vezes, fazer uma caminhada, algo assim, mas o medo estava dominando essa rotina das pessoas. Sim. Algumas pessoas até em pânico entraram, né? Porque Sim, foi terrível. é. É porque aí vai o medo, vai, né? Sim. E agora, Giane, vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos por aplicativo. Tem um grupo de pessoas que hoje não quer mais sair para, por exemplo, hoje eu vou num bar, até mesmo em questão, acredito, pós-pandemia. Eu preciso encontrar alguém. Vamos, ó, solteiros, separados, divorciados. Agora é com vocês. Vem aí, ó. Eu quero encontrar alguém. Mas hoje em dia eu não quero, ou eu não quero ir numa balada, porque eu sei que na balada eu não vou encontrar a pessoa que eu busco. Aí eu fiquei muito tempo ali só conversando. E hoje, se eu marcar um encontro, travei, porque ali no celular, nossa, sou poeta. E quando eu vou encontrar a pessoa, eu não sei mais o que fazer, não sei abordar. Isso acontece, o que deve fazer? Essa questão é também muito importante porque não é só no relacionamento nos aplicativos, né? É as pessoas no celular. Ah, Então, o que está acontecendo, você vai, por exemplo, em um restaurante. Quando eu saio em um restaurante, eu sei lá, onde eu estiver, eu estou observando as pessoas, comportamento humano. As pessoas se reúnem em um restaurante, eu vi isso. 4 amigas sentadas lá, cada uma no seu celular, do começo ao fim. E eu fiquei pensando, por que que essas pessoas. Essa era a minha pergunta, por que que elas saíram de casa? combinaram em vir aqui nesse restaurante? É melhor ter ficado em casa embaixo das cobertas e ficar conversando. Exatamente. Então, num geral, as pessoas estão perdendo essa habilidade social, né, de comunicação, de contato, tudo pelo celular. E isso é Pela... uma coisa que nós temos que se policiar. Tipo, vou fazer um combinado comigo mesmo, já que não queria ir fazer o social, mas já que eu não vou mexer no celular. Porque parece que as pessoas não sabem nem conversar mais, né? Algumas pessoas encontram dificuldades em ter assuntos
Porque Exato. até se for conversar ai, você lembra que eu te mandei no Instagram? Ai, você viu o Facebook? O assunto é esse, né? É Que esse. gira. Você recebeu aquele vídeo no WhatsApp? Infelizmente, né? Porque geralmente não são coisas assim que, né? São vídeos legais, engraçados. Eu tiro o meu Sim, tempo sim. para ver esses vídeos, né? Mas eu gosto muito de algo que acrescente. Eu acho que aquilo que acrescenta é muito mais Uhum. interessante. Eu tenho um combinado comigo mesma, então, para onde eu for, o meu celular vai ficar dentro da minha bolsa. Porque eu gosto de interagir, eu acho isso muito rico. Eu gosto de sentar, de conversar com as pessoas. E então eu já deixo avisado para o meu marido e para minha filha. Falo, olha, se for urgente, me ligue, porque vai ser a única forma que eu vou tirar o meu celular da bolsa, eu esteja onde estiver. Eu vou curtir o lugar. Então, eu acho assim, até eu recomendo, né, que as pessoas comecem a fazer isso, a combinem, né, com o marido, a esposa, os filhos, que se for urgente, que liguem. Para vocês curtirem o momento que estão ali vivendo, né? Estão num encontro com as amigas, curta aquele momento, né? Isso é rico. O Contar celular histórias, às vezes até a pessoa não consegue numa terapia, mas quantas reuniões de amigos é uma terapia? sim, É uma terapia. sim, Só o fato, às vezes, de rir, contar história, não precisa, às vezes, desabafar o problema que teve com o marido em casa, mas só o fato de você ir lá, dar boas risadas, ouvir que ela também tem problema, e sim, muitas vezes, quando você olha pior do que o seu, já é uma terapia, né? é. Eu uso de uma estratégia também quando alguém vem me mostrar um vídeo, quando eu estou em um encontro assim, a pessoa vem me mostrar um vídeo, eu falo para a pessoa, eu falo, olha, manda no meu WhatsApp, que quando eu chegar em casa eu vou olhar com mais calma, Ó a dica. né? Por quê? Porque eu não estou ali para ficar olhando celular. Eu estou ali para aproveitar o momento e curtir aquele momento, né, social, tão mais próximo, né, do que algo mais distante que é o celular. Jeane, foi um prazer receber você aqui. O nosso podcast poderia durar 5 horas se a gente fosse se aprofundar somente nesses assuntos, entre outros, muitos outros que nós podemos abordar. Fiquei muito feliz em poder te receber. Muito obrigado por participar, né? E explicar um pouquinho, ajudar com mostrando a realidade, né? Que às vezes o seu problema em casa não é só você e que tem solução, né, Giane? Tudo tem solução, né? As pessoas precisam buscar isso e querer também, né? Sim. Porque é É, difícil mudar, né? é difícil, mas quando você percebe uma mudança que te acrescenta, né? É muito melhor do que ficar onde estava. Muito mais gratificante. Tua vida fica mais em paz, mais leve. E eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz. Espero ter somado um pouquinho Com na vida certeza. das pessoas. E muito sucesso para Ai, você. muito obrigada. E eu quero aproveitar todo esse nosso assunto aqui, eu quero deixar mais uma reflexão para você aí em casa. Nunca é tarde para você recalcular sua rota. Nunca é tarde para você corrigir algo. Não tenha medo. Não fique machucando uma ferida. Nunca é tarde para recomeçar. Obrigada, Giane. Quero agradecer imensamente a você que ficou nos acompanhando até agora. Peço para você curtir esse vídeo e encaminhe para quantas pessoas você quiser, porque com certeza alguns são pais, conhecem pais, têm filhos, problemas, e quem sabe nós podemos nessa corrente ajudar outras pessoas. Agradeço você. Um grande beijo e muito obrigada. Ah, não esquece de curtir aqui, hein? Curte e compartilha.